O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia para você. Que alegria nessa manhã nos levantarmos e sabermos que temos um Supremo Pastor. Vamos colocar nas mãos dele os nossos problemas, as nossas lutas, tendo a certeza que quando nós o convidamos, ele sempre está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Ele nos pastoreia, ele nos cuida, ele nos ama. Foi ele mesmo que veio aqui a essa terra na cruz do Calvário morrer para nos dar o direito da vida eterna. Nós devemos a nossa vida a ele, nós pertencemos a ele. É a razão pela qual a cada manhã nós temos que nos levantar e os nossos primeiros pensamentos precisam ser arrebatados pela pessoa dele. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 113, o verso 5, onde a Bíblia diz o seguinte: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Não há ninguém, não há nenhum ser semelhante ao nosso Deus, semelhante ao nosso Senhor, semelhante ao nosso pastor, porque Ele está sempre ao nosso lado, Ele nos ama e a cada dia nos concede forças para que nós possamos viver uma vida forte no Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã quero convidar você a ter a Palavra de Deus aberta no livro de 2 Reis, capítulo 10, o verso 1. Achando em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, ao chefe da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: foi o próprio Deus lá no Jardim do Éden que se aproximou dos nossos primeiros pais e os advertiu a respeito do envolvimento com o pecado. Deus sabia que o pecado traz morte, dor, tristeza, decepção e, o pior de tudo, separação de Deus. E o Senhor jamais queria que os seus filhos pudessem viver nessa condição. Mas após Adão e Eva se envolver com o pecado, é o próprio Deus que toma providência para que os nossos pais, mais uma vez, pudessem ser restabelecidos e voltar em sua harmonia por toda a eternidade. Mas nós que vivemos aqui hoje no planeta Terra, nós pagamos as consequências pelas escolhas dos nossos primeiros pais. O pecado traz morte, o pecado traz dor, o pecado traz sofrimento, o pecado nos separa de Deus e o resultado final, de fato, é a morte. Os reis de Israel foram vítimas do pecado, eles não escolheram amar a Deus, eles não escolheram servir ao Senhor e, como resultado, o pecado os escravizou. Deus nunca será conivente com o pecado. Deus nunca tratará o pecado como sendo um aliado. O pecado para Deus sempre será um adversário. É a razão pela qual Deus levanta Jeú, um rei em Israel, para que ele pudesse ser os juízos das mãos de Deus nessa terra, para dar um freio no pecado que tinha contaminado o seu povo. É Jeú responsável para eliminar a descendência de Acabe. Acabe tinha se tornado um homem muito poderoso sobre a face dessa terra. Num reino onde a poligamia era permitido, 70 filhos eram aqueles que provinham da descendência de Acabe. Foi através de Elias e Eliseu que o Senhor predisse o fim da descendência de Acabe. E Jeú foi a mão de Deus sobre a face dessa terra para aniquilar todos os que eram descendentes da família de Acabe. Ele, além de ter matado, tirou a cabeça dos filhos de Acabe e os colocou na porta da cidade. O objetivo, de fato, era trazer um terror, era levar o povo a refletir quando pensasse a desobedecer a Deus, quando alguém pensasse em se envolver com o pecado e se lembrasse dos filhos de Acabe, com as suas cabeças penduradas na porta da cidade, eles pensariam duas vezes em tentar se envolver com o pecado. E embora Jeú tenha sido um instrumento nas mãos de Deus, muitas vezes nós podemos ver que os atos de Jeú foram egoístas, foram extremamente radicais. Nós não podemos entender que todas as ações de Jeú tenham sido extremamente conduzidas pelo Senhor. O Senhor, sim, tinha desejo que o pecado fosse aniquilado, fosse extinto, mas os atos de crueldade que Jeú toma na sua liderança como rei do povo de Deus, nós em algum momento entendemos, era um ser humano envolvido num zelo pessoal. Quando nós olhamos o versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando, Jeú não apenas matou os descendentes de Acabe, mas Jeú também matou todas as famílias que pudessem futuramente assumir o trono do reino de Israel. Era um ato egoísta.
Jeú não estava apenas pensando na vida espiritual do povo de Deus, mas o seu objetivo também em matar aquelas pessoas era aniquilar concorrentes para que no futuro a sua descendência pudesse ser a única, pudesse governar a nação de Israel. Se Jeú tivesse confiado no poder de Deus, na mão do Onipotente, Deus também poderia ter trazido a bênção que ele trouxe sobre Davi, sobre a sua casa, que jamais faltaria um descendente a se assentar no trono de Israel. Como nós podemos ver no versículo 14, Atalias, que era filha de Acabe, mãe de Acasias, foram também destruídos, porque eles estavam envolvidos nos mesmos pecados dos reis de Israel. Embora fosse do reino de Judá, mas as práticas não eram diferentes e eles também receberam o juízo de Deus nos seus dias. Segundo Reis, capítulo 10, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: Tens tu sincero coração para comigo, como eu é para contigo? Respondeu Jonadab: Tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Jonadab era um homem fiel a Deus. Jonadab também queria um reavivamento e uma reforma entre o povo do Senhor. Jonadab não estava feliz da maneira pela qual o povo do Senhor estava vivendo. Jonadab é o mesmo que nós encontramos no livro de Jeremias, capítulo 35, verso 6, que eles eram nômades. Eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Eles foram levados para dentro da câmara do templo, mas eles não beberam vinho em decorrência da fidelidade a Deus. É este mesmo homem que se une a Jeú para concluir a reforma espiritual do povo do Senhor. Mas como nós podemos ver no versículo 16, Jeú era um homem zeloso. Entendemos que esse zelo foi colocado no seu coração pelo próprio Senhor. Mas quando lemos o versículo 16, nós acabamos entendendo que o zelo pelo qual Jeú reformou a nação de Israel, por trás havia alguns interesses pessoais. Segundo Reis, capítulo 10, o verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Jeú foi um homem fiel a Deus. Jeú, na verdade, cumpriu o propósito de Deus. Fez com que, através da sua vida, a casa de Acabe fosse aniquilada, fosse extinta. E era um recado para todo israelita que Deus não se agradava com as práticas pecaminosas com a casa de Acabe. E todos aqueles que estivessem envolvidos com essas práticas estavam recebendo a desaprovação do Senhor. Mas Jeú foi além do que Deus pretendia para que ele pudesse fazer. Ele foi ao extremo. Comprovamos isso porque no futuro Deus fala que através da casa de Jezreel, Deus iria punir o sangue da família de Jeú. Jeú imaginava que com essas atitudes ele iria acabar com a adoração a Baal em Israel, mas ele estava enganado. As práticas de adoração a Baal estavam mais enraizadas no coração do israelita do que ele mesmo imaginava. Foi o próprio Acabe que construiu um santuário em Samaria para rivalizar com o santuário construído por Salomão, que estava em Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 10, o verso 20, a Bíblia diz o seguinte: Disse mais Jeú: Consagrai uma assembleia solene ao Senhor, e a proclamaram. O objetivo de Jeú ao convocar o povo para uma assembleia solene era fazer a distinção entre aqueles que adoravam a Deus e aqueles que adoravam a Baal. Na verdade, o seu intuito não estava revelado para todas as pessoas, mas ele convidou a todas as pessoas para que pudessem se envolver num culto de adoração. Possivelmente, nesse período, os adoradores de Baal tinham vestimentas adequadas para adorar a Baal. Os adoradores do Senhor também tinham vestimentas adequadas para se voltarem para o Senhor. E essa convocação foi estratégica, porque no momento em que as pessoas que estavam vestidas se identificavam como adoradores de Baal, Jeú mandou matar todos esses adoradores de Baal. Tudo que tinha sido construído por Acabe para adoração a Baal foi destruído. Os seus templos, as suas colunas, os seus representantes, tudo aquilo que de fato apontava a Baal foi destruído. Como nós podemos ler no versículo 28, Jeú foi a mão de Deus sobre a face dessa terra para cumprir os seus juízos. As palavras do profeta Elias de que a casa de Acabe seria aniquilada e destruída se cumpriu através do reinado de Jeú.
Mas Jeú estava apenas mexendo na superficialidade da religião. O âmago e o coração da religião, ela não foi mexida. Jeú conseguiu dar um freio nos adoradores a Baal. Mas nós nunca conseguiremos corrigir um pecado praticando um outro pecado. Jeú queria corrigir a adoração a Baal, matando as pessoas. Nunca que através da prática de um outro pecado nós iremos vencer o pecado. Somente buscando a Deus, é com o coração puro, é nos renovando no Senhor, é dependendo do Espírito Santo, é que nós alcançamos a vitória. Aqueles que trabalham para Deus precisam ter equilíbrio no executar das leis do Senhor. Não podemos ser radicais, não podemos ter um zelo pessoal e extremo. Todo o trabalho do Senhor precisa ser inserido com um ato de misericórdia, com atos de amor. Se não houver misericórdia e amor nas ações da execução do trabalho do Senhor, se torna fanatismo e não tem como se alcançar o seu objetivo final, que é salvar o ser humano. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 10 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. É de fato necessário haver uma reforma entre o povo do Senhor. Mas a reforma nunca pode acontecer com métodos humanos. É necessário haver com métodos divinos. E através de uma dependência a Deus, é numa busca do Espírito Santo, é se colocando nos braços do Onipotente que as reformas irão acontecer. Quando uma reforma perde-se o objetivo de ser espiritual e acaba caindo no cunho humano, a tendência final é ser desumana e radical. O pecado, de fato, precisa ser eliminado do meio do seu povo. Mas nós não podemos nos esquecer, Deus ama o pecador. Deus veio a essa terra morrer na cruz do Calvário para nos dar a esperança da salvação em Jesus Cristo. Nós pertencemos ao nosso Pai. É por essa razão que um dia, mais uma vez, Ele vai voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos, aqueles que se colocaram nas suas mãos, viver uma vida de obediência e amaram a sua pessoa. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você para que nós possamos voltar os nossos pensamentos a Deus, nos colocarmos nas suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.